no N2. Manu, aquela foto do Trump sorrindo, apertando a mão do Lula, foi um banho de água fria na oposição, né? Até porque foto do Trump sorrindo é raridade, né? Boa tarde para você. Ótima tarde, Roberta, Arbex, todo mundo aí conectado no N2, com certeza, e repercutiu muito aqui no Congresso Nacional. Hoje, segunda-feira, a casa está um pouco vazia, mas os parlamentares estão aqui presentes para participar da CPMI do INSS e eu conversei com alguns deles. Claro, a base bolsonarista ainda tenta desqualificar esse encontro, essa foto. Eu conversei com o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, ele é líder na Câmara dos Deputados, e ele disse que o Trump é fanfarrista, que na verdade ele era tido como mauzão e agora tudo é jogada política e que no ano que vem ele vai ser cabo eleitoral da direita aqui no Brasil, que ele virá ao Brasil para trabalhar pela eleição de um nome de direita. Mas o que a gente ouve aqui nos bastidores é que quem é cabo eleitoral do presidente Lula é o Eduardo Bolsonaro, que só fala e faz coisas que ajudam aí a aumentar a popularidade do presidente Lula e sim a sua defesa pela soberania, a nossa defesa pela soberania do Brasil, né, Rô? É isso. Agora, Bex, rolou química, teve encontro e agora estamos esperando os finalmentes dessa história, né? Roberta, mas eu iria com muita calma nessa hora, com muito cuidado, porque eu tiraria o foco da química e das relações pessoais entre eles e colocaria o foco na América Latina. O que está acontecendo na América Latina? Nós vamos ver depois, com mais calma, que a extrema-direita avançou na Argentina. O cerco está se fechando sobre a Venezuela. Os Estados Unidos deslocaram agora o maior porta-aviões do mundo no sentido da Venezuela. A coisa está ficando feia. Na Bolívia, uma direita, não é extrema-direita, mas uma centro-direita, ganhou as eleições. E uma interpretação que a gente pode fazer é a seguinte: o Trump quer hoje amenizar a relação com o Brasil para aprofundar o cerco à Venezuela. Quer dizer, então ele fala, vamos acalmar a frente com o Brasil, vamos botar água na fogueira, porque o que me interessa agora é o petróleo venezuelano, entrar na Venezuela, esquentar a coisa na Venezuela, e não interessa ter Brasil e Venezuela ao mesmo tempo tensionados. Então, isso é uma maneira de interpretar, quer dizer, nós estamos aqui fazendo um exercício para tentar entender o que é que está por trás disso tudo. Quer dizer, eu não descarto que haja uma química entre o Trump e o Lula. O Lula é um cara simpático, ele é um cara carismático, todo mundo que conhece o Lula sabe disso. Agora, vamos ver qual é o foco aí, né? Eu acho que a gente tem que ir com muita cautela, até porque o Trump também tem outras exigências dramáticas sobre o Brasil, né? O acesso a terras raras, a questão dos data centers, os minérios que o Brasil tem. Quer dizer, tem muita coisa em jogo para se resumir a uma mera jogada, seja ela de marketing, seja ela eleitoral, seja ela química, pessoal ou qualquer outra coisa. Tem muita coisa em jogo aí que precisa ser analisada ao mesmo tempo. Sim, nós temos um parceiro comercial chamado China também. China, é aí que está. Essa é a questão. Não podemos esquecer. Agora é o seguinte, Manu, Trump deu os parabéns, né, pelo aniversário do Lula, elogiou o presidente brasileiro e disse que a reunião foi muito boa, mas não garantiu necessariamente um acordo. Vamos ver o que ele disse, ó, abre aspas. Tivemos uma boa reunião, vamos ver o que acontece. Não sei se algo vai acontecer, mas vamos dizer que eles gostariam de fazer um acordo. Vamos ver. Eles, Brasil, estão pagando. Acho que a tarifa é de 50%, mas tivemos uma ótima reunião. E feliz aniversário. Quero desejar feliz aniversário ao presidente. Hoje é o aniversário dele, sabiam disso? Ele é um cara muito vigoroso. Na verdade, isso foi muito impressionante. Mas hoje é o aniversário dele. Então, feliz aniversário. Por favor, façam chegar a ele. Fecha aspas, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, num alto nível de simpatia, Manu.
Com certeza. Inclusive disse que era uma honra estar com o presidente brasileiro, demonstrou empatia, a história do presidente Lula, por ele ter ficado preso e ter retornado à presidência do país, que falou que é um país lindo, que, enfim, ele tem vontade de vir ao Brasil. Então foram muitos elogios, assim como aqui também dentro do Congresso. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e também do Senado, Davi Alcolumbre, também teceram vários elogios com relação a essa reaproximação. Mas, claro, existe sim essa desconfiança residual. O que é que os Estados Unidos vão pedir em troca para pôr um fim a esse tarifaço? Mas a própria Confederação Nacional da Indústria, o setor também do agro, já revelaram, a CNI divulgou nota dizendo que essa aproximação é realmente algo que está por um fio aí de rever essas tarifas, é algo concreto, é uma negociação concreta pelo fim do tarifaço, principalmente no que diz respeito a carne, café, que tem impactado na inflação dos Estados Unidos, né? Os americanos, eles consomem muita carne, o café é brasileiro, então é uma questão que afeta diretamente aquele país e que, claro, o Trump não quer ficar mal na fita. A gente viu as manifestações contra ele nos Estados Unidos semana passada, gigantescas, então ele também precisa rever aí algumas de suas atitudes para recuperar um pouco de popularidade. Pois é, e olha, hoje em entrevista ao ICL Notícias Primeira Edição, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que ambos os governos já deram o primeiro passo rumo à negociação sobre o tarifaço. Vamos ver. Depois do encontro do presidente Lula com o presidente Trump, já houve uma primeira reunião do chanceler Mauro Vieira, do nosso secretário, o Márcio Elias Rosa, que está acompanhando o presidente Lula lá na viagem, de outros diplomatas, e já deram lá o primeiro passo. Claro que isso vai ter que ter agora uma sequência. Não tem ainda nenhuma data definida, vamos aguardar a volta do presidente já amanhã, para a gente conversar aí dos próximos passos, mas estamos otimistas. Eu acho que tem aí um caminho bom pela frente para poder avançar. Arbex, o governo está otimista. E você? Quero saber. Não, eu acho que a Manu, ela levantou uma questão que é fundamental. Ela lembrou que das manifestações que houve nos Estados Unidos no sábado passado, as projeções mais conservadoras falam em 7 milhões de pessoas nas ruas. Tem gente falando até que foram 20 milhões de pessoas nas ruas. Mesmo que foi 7 milhões, são as maiores manifestações da história dos Estados Unidos. Porque, na verdade, a população está passando por um processo insuportável. Seria preciso um programa inteiro só para analisar a crise interna dos Estados Unidos, para dar uma ideia. Mas, naquilo que interessa para o Brasil, o café, em certos setores do consumo, certas faixas de consumo nos Estados Unidos, o café chegou a dobrar o preço. A carne, idem, a carne dobrar ou triplicar. Quer dizer, o país já vive uma situação muito complicada do ponto de vista econômico, a população está sentindo o peso do tarifaço na costa dela, a população, 7 milhões nas ruas, e o Trump deve ter percebido, alguém deve ter falado para ele, falando, ó, escuta, você ameniza a coisa para o lado do Brasil, que nós temos que baixar o preço, porque do jeito que tá insuportável. Roberta, hoje não dá para saber qual é a inflação nos Estados Unidos, sabe por quê? O Trump proibiu a divulgação de dados sobre a inflação nos Estados Unidos. Proibiu. Está proibido, ninguém sabe quanto, na verdade, é a inflação. Só sente no bolso. Só sente no bolso e nas prateleiras dos supermercados e no desespero das famílias. Agora milhões de servidores federais dos Estados Unidos não estão recebendo o seu pagamento, porque o Congresso dos Estados Unidos está trancado a pauta, eles não estão votando nada. Então, o orçamento está trancado, não tem verba para pagar os servidores públicos federais. Eles estão passando fome. Tem centenas de milhares de servidores públicos na fila para receber alimento. Essa é a situação nos Estados Unidos hoje. Então, esse é, de fato, um dos fatores que levaram o Trump a baixar a bola com o Brasil. Quer dizer, ele sabe que ele vai ter que baixar o preço do café, da carne,
e de outros produtos para tentar amenizar a situação. A Manu está totalmente certa sobre isso. Não, e vamos lembrar, Manu, que o Biden perdeu a eleição muito pela economia, né? Pelos preços, que nunca foram os mesmos depois da pandemia. Sim, e a gente vê uma série de vídeos virais na internet mostrando várias pessoas em situação de rua. Inclusive os vídeos dizem não é Brasil, não é América do Sul, são os Estados Unidos aí mostrando em que nível chegou a economia daquele país, com decisões erradas, decisões equivocadas, e o presidente ainda divulgando vídeo, jogando cocô em cima das pessoas, dos manifestantes, por incrível que pareça. Não ouvindo as pessoas na rua, as demandas do seu próprio povo, então fazendo esses ataques direto ao próprio eleitorado. Arbex, o Trump está cutucando, né, o povo, não está não? Não, o Trump, o que eu vou falar agora é a minha opinião. O Trump sabe que se a coisa for para... Vai ter eleições agora de midterm, em 2026, eleições para o Congresso. Se as eleições fossem hoje, o Trump perderia, mas perderia, assim, de lavada. Porque a popularidade dele hoje está em torno de 34%, mais ou menos. Que é a mais baixa popularidade com o presidente nessa época do mandato, 10 meses de mandato, mais ou menos. Ele sabe que se fosse hoje, ele perderia. Na minha opinião, ele está fazendo tudo para não ter as eleições de 2026. Eu acho que ele quer jogar o país para uma situação de caos, para um estado de exceção, que de alguma forma permita suspender as eleições. Porque isso que a Manu falou é um negócio extraordinário. Você tem 7 milhões de pessoas protestando na rua. O presidente do país monta uma inteligência artificial, um vídeo, em que o título da manifestação é No Kings, não queremos reis. Quer dizer, traduzindo para o Brasil, não queremos ditadores. Esse era o mote das manifestações. O cara monta um vídeo de inteligência artificial, ele com uma coroa de rei, jogando cocô em cima dos manifestantes. Quer dizer, isso é um insulto, isso é uma aberração o que ele está fazendo. Fora essas leis que trancam o Congresso, não paga os servidores, corta subsídios para alimentação, corta os subsídios para a saúde. O Jamil Chad, ele conta uma história que ele ficou uma tarde, internado no hospital, numa maca no corredor, nada de luxo, assim, lá nos Estados Unidos. $40 mil. Uau! $40 mil por uma tarde numa maca. É que o seguro dele pagou. Agora, você imagina a família média dos Estados Unidos. Não tem esse dinheiro. Não tem como pagar as despesas de casa. Hoje, a família média dos Estados Unidos, ele tem uma expressão que eles usam, paycheck to paycheck. Eles vivem, aquilo que eles ganham no dia 1 do mês, dá para chegar até o dia 30. Se você, no meio do caminho, tiver uma despesa, dentista, quebrar a perna, quiser ir para uma festa, você não tem dinheiro para pagar isso, Roberto. Então, é essa a situação nos Estados Unidos. Eu acho que o Trump, claro que ele sabe disso tudo, ele está governando para os bilionários, amigos deles. Eu acho que ele está levando a situação para um impasse institucional que vai chegar num ponto que vai ser o seguinte, vai ter enfrentamento na rua, isso é quase inevitável, num país que tem 320 milhões de armas circulando entre a população. 320 milhões, tem mais armas circulando do que povo nos Estados Unidos. É muita coisa. Então a coisa é um barril de pólvora aquilo lá. Sem falar, e aí é outra história, nos arquivos Epstein, são os arquivos daquela rede de pedofilia que o Epstein montou, era um bilionário estadunidense que montou uma rede de pedofilia em que estão implicados o próprio Trump, Bill Clinton, Bill Gates, figuraças dos Estados Unidos, Príncipe Andrew da Inglaterra, em vídeos com meninas. Isso tudo o Trump está segurando ao máximo a divulgação desses vídeos. Mas está chegando num ponto em que vai ter que divulgar. E aí a coisa vai desandar de vez. Pois é, você falou em Jamil Chad, deixa eu lembrar a nossa audiência que o Jamil estará conosco logo mais para a gente falar, né, os desdobramentos, as informações e as apurações do Jamil sobre essa reunião. Manu, antes de eu mudar a pauta, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, lembrando que nos Estados Unidos também tem uma crise muito séria de saúde mental, de drogadição, né, do fentanil, uma droga que agora o Trump diz que vem da Venezuela, do México, enfim, da América do Sul, só que o fentanil
chegou nos Estados Unidos com prescrição médica pela indústria farmacêutica. Tem até um documentário muito pertinente que chama A Indústria da Dor, que mostra exatamente como que as pessoas começaram a se viciar nesse remédio, então legal, com prescrição médica e com a anuência, sim, da indústria farmacêutica, sabendo todas as problemáticas que essa droga trazia para os pacientes. Então, os índices de suicídio também subiram de forma drástica nos Estados Unidos. Outro dia eu vi até um estudo falando sobre isso. Então, uma situação lamentável que o Tio Sam, a terra do Tio Sam, vive lá no hemisfério norte. É verdade, essa questão de drogas é muito séria, porque parecem cidades fantasmas, as pessoas realmente estão vagando pelas ruas nos Estados Unidos, Arbex, isso é muito sério. Se você somar isso, o índice social de que existe pelo menos 1 milhão de pessoas em situação de rua, 1 milhão de pessoas em situação de rua, mais um número indefinido de pessoas, mais milhões, vivendo em carros, porque não tem como pagar apartamento, não tem como pagar uma casa. Você tem exércitos de viciados em drogas, noias, andando nas ruas, vivendo em tendas, jogado nas calçadas, sem nenhuma estrutura de serviço social público para socorrer essas pessoas. Um país que gasta em armas, mas não gasta com pessoas. Não, é um país que tem o maior número de bilionários do mundo. Só em Nova York tem 60 bilionários. Só em Nova York, na cidade de Nova York. 60 bilionários. Quer dizer, então é uma coisa completamente maluca, anômala, demente, o que existe lá nos Estados Unidos. Fora que essa coisa das drogas aí, depois, se a gente for falar de Venezuela, nós vamos ver que essa coisa de guerra às drogas é uma ficção. Os Estados Unidos nunca combateram as drogas, não fazem guerra às drogas, utilizam as drogas historicamente, e é fácil demonstrar isso. Existem provas mostrando que os Estados Unidos utilizam o tráfico de drogas para financiar organizações terroristas mundo afora. E é uma hipocrisia dizer que eles estão atacando a Venezuela por causa de tráfico de drogas. Isso é uma cascata infernal. Isso aí, não? A gente sabe, né? O que eles querem está bem ali. Está bem ali embaixo da terra. É por aí. Manu, vou girar a pauta, viu? Porque termina hoje o prazo para as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 7 aliados, né, condenados por tentativa de golpe, entrarem com recurso contra a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Só o tenente-coronel Mauro Cid, que fechou um acordo de delação, né, de colaboração premiada, não irá recorrer. E a gente sabe por quê, né, Arbex? Cid se deu muito bem no final da história. Se deu muito bem, né? Muito tranquilo. Por isso, vai recorrer para quê, né? Tá rindo sozinho. Olha, as defesas devem entrar com os chamados embargos de declaração, que são usados para esclarecer omissões, contradições e dúvidas em relação à decisão do colegiado. Agora, é importante ressaltar que esse tipo de recurso, Manu, em geral, ele não altera o resultado do julgamento, né? Exatamente, não altera, pode reduzir penas e é isso que a defesa deve fazer. Se basear aí no voto do ministro Luiz Fux, o único divergente da primeira turma, para tentar diminuir as penas impostas aos condenados. Eu conversei agora há pouco com uma fonte do Supremo Tribunal Federal que me informou que até o momento as defesas ainda não haviam entrado com recurso no sistema do STF. Então, eles devem, por exemplo, argumentar que golpe de Estado e atentado violento contra o Estado democrático de direito, por exemplo, fazem parte, é o mesmo crime. Então não caberia aí dobrar a pena no caso desses dois crimes. Também a questão da organização criminosa armada, eles querem contestar, realmente tiveram armas nessa organização criminosa? Então são alguns pontos que a defesa vai tentar questionar, vai levantar aí para que os ministros possam avaliar. Eles devem receber isso até às 11h59 de hoje, do contrário o sistema não aceita mais, e o prazo, não tem um prazo definido para análise desses embargos, mas é muito possível que até o mês que vem
o presidente da primeira turma, ministro Flávio Dino, paute para análise esses recursos impetrados pelas defesas. Então, Mauro Cid, como você já disse, é o único que não deve recorrer, porque ele que teve a menor pena, 2 anos em regime aberto, e por causa da delação premiada que revelou aí muita coisa dessa trama golpista. Pois é, e Arbex, temos aí mais 4 horas, né? Agora são 5h55, 4 horas e 4 minutos para as defesas apresentarem, né, os seus argumentos. Agora não deve vir novidade nenhuma aí, né? Não, não tem novidade. O que pode ter é recurso jurídico normal, os advogados fazendo o papel deles, né? Agora, eu não sou especialista em direito, nada, eu não entendo linguagem juridiquês, mas eu sei que politicamente é inviável. Eu acho que não, eu duvido que vai ter alguma grande mudança aí. Politicamente não tem mais clima para isso. Né? Seguindo o devido processo legal, né, Manu? Principalmente depois do clima do Lula com o Trump aí, agora que não tem mais clima mesmo. Esfriou, né? Agora que coisa do passado, já era. Tchau. Vai lá, Manu. Essa fase, né? É a última fase para que seja decretado o trânsito em julgado e sim as penas possam começar a ser cumpridas pelos condenados. A gente lembra que Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o dia 4, se não me engano, de agosto, mas por coação da justiça, né? Não por causa da condenação pelos 5 crimes pelos quais ele foi condenado. Então, a gente aguarda ansiosamente o fim desse processo transitado em julgado para que venha realmente a condenação. Tem também os chamados embargos infringentes, mas eu conversei com alguns juristas que afirmaram que nesse caso não caberia, porque teria que ter pelo menos uma divergência de 2 votos na turma e como o voto do Fux foi isolado, não caberia esses segundos embargos, né? Mais esse recurso. Então, tudo indica que até o final do ano esse caso vai ser transitado em julgado. Manu, há uma expectativa que o ex-presidente vá para a cadeia de fato ainda em 2025? Como é que é o zum aí em Brasília? Então, eu já ouvi juristas falando as 2 possibilidades, né? Dele ficar preso em casa, como ele está em prisão domiciliar, por causa da sua condição de saúde, que ele atesta que está passando muito mal, que soluça demais, que tem crises de vômito. Outro dia teve um apagão, ficou 10 segundos sem respirar, mas a gente lembra que se falar que ele está elegível, que ele pode concorrer às eleições, ele melhora rapidinho, fica bonzinho, como mesmo disse o presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Então, essa doença, enfim, a gente sabe que ele sim tem problemas de saúde, mas se ele estivesse gozando da sua liberdade, da sua possibilidade de se eleger, talvez não seria tão sério quanto o pessoal, né, bolsonarista pinta. Mas também existe essa possibilidade dele, num primeiro momento, ir para Papuda ou então para uma cela da Polícia Federal, pelo menos num primeiro momento, e depois, sim, conseguir essa reversão para continuar em prisão domiciliar. Então, a gente tem que acompanhar hora a hora, porque ainda não sabemos afirmar como é que vem o relatório médico. Claro que ele vai se basear aí, né, num detalhamento médico para tentar permanecer em sua mansão no Lago Sul. Pois é, agora, Bex, o dia de ontem e o domingo do ex-presidente Jair Bolsonaro também não deve ter sido um dos mais felizes, né? Não, certamente. Voltando à questão do clima. Se o Trump tivesse dito algo na linha, a coisa não é bem como eu pensava, mas o Bolsonaro merece uma segunda chance, nós vamos continuar insistindo para que o Bolsonaro seja solto, para sua liberdade, para que ele tenha direitos políticos restaurados, não sei o quê. Isso ainda poderia dar alguma esperança entre os bolsonaristas de que, bom, a Casa Branca de algum modo está pressionando, está querendo que o governo Lula reveja as suas posições, está pressionando o Xandão, alguma coisinha. Nada. Nada.
não aconteceu absolutamente nada. Sim, pode falar. Isso reverbera aqui no Congresso, tanto que a gente vê que a anistia está enterrada. A dosimetria também está praticamente dentro de um caixão. A gente ouviu semana passada o relator do projeto, o Paulinho da Força, afirmando que se arrependeu de pegar essa relatoria. Ele que não fala, não dá detalhes sobre esse texto, ele que não quer mais apresentar esse projeto de lei para nem reduzir penas para aqueles bagrinhos do 8 de janeiro. Então, esse é o clima que a gente sente aqui dentro do Congresso Nacional. Mas, por outro lado, eu ouvi de alguns parlamentares bolsonaristas que, pelo menos, o nome do ex-presidente surgiu aí nessa conversa entre Lula e Trump, que o próprio presidente Lula disse, olha, Bolsonaro é coisa do passado, conversa aqui comigo 3 vezes, você vê que Bolsonaro não foi nada, ou seja, eles dizem, olha, pera lá, o nome do presidente Bolsonaro foi citado sim nessa reunião, então surge aí uma mini ponta de esperança, uma fagulha de esperança para os bolsonaristas ainda tentarem defender algum tipo de redução de pena, enfim. Mas o clima dentro do Congresso é zero anistia e a dosimetria, pelo menos aqui no Senado, também os senadores não querem colocar suas digitais nesse projeto. Manu, eu posso estar enganado, mas essa questão do nome surgiu pela pergunta de uma jornalista, não foi? Exatamente. Um repórter, não é isso? A pergunta foi colocada na mesa. Sim, dizer, exatamente. Não foi por colocada iniciativa, nem naquele primeiro... Sim, não, a gente não tem detalhes, né, do que realmente eles conversaram naqueles 50 minutos, como é que foi o tom da conversa e se realmente Bolsonaro conseguiu ali 2 minutos de fama entre a conversa dos líderes de nações, né, mas o fato é que teve aquele fiapo, aquela pergunta da jornalista que tentou ainda, né? E aí, e o Bolsonaro está na mesa de negociações, o Trump disse, none of your business, né? Não é da sua conta. Mas assim, o que a gente sabe é que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo não têm mais aquela interlocução, não têm mais aquele acesso direto que eles demonstraram ter 4 meses atrás. Isso fica muito claro, né? Tanto que eles gravam os vídeos ali das grades para fora. A gente já não vê eles dentro dos estabelecimentos, das áreas de poder ali, da Casa Branca ou de outros órgãos. Então, a informação que circula nos bastidores é que eles estão sendo totalmente excluídos e a gente vê um certo desespero na fala deles, sim, né? O que eu acho que isso tudo deixa claro é o seguinte, o Bolsonaro nunca foi central, nunca foi importante, nunca foi uma causa real. O que acontece é o seguinte, os Estados Unidos tinham que ter um pretexto para pressionar o Brasil sobre a questão das terras raras, a questão dos data centers, a participação nos BRICS, a associação com a China. O Trump tinha que ter algum gancho para pressionar o Brasil em relação a isso tudo. Encontrou o gancho, o Bolsonaro. Encontrou um monte de vende-pátria aqui dentro do Brasil, que abraçou essa causa, esse monte, o Tarcísio, os bolsonaristas, levaram a bandeira dos Estados Unidos para Paulista, bandeira de Israel, um bando de vende-pátria que abraçaram isso tudo e começaram a fazer barulho. Enquanto isso daí foi interessante para os Estados Unidos, o Trump manteve a retórica, a farsa, a baboseira, etc. e tal. Quando a coisa começa a apertar e ele vê o preço do café, o preço da carne explodindo, quando interessa acalmar a frente Brasil para apertar a Venezuela e para fazer um plano de ataque com mais ofensiva, na América Latina, ele acalma a coisa e esquece Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro foi relegado ao papel que ele sempre teve desde o começo. Tirando as ilusões, a fantasia, o auê, a baboseira toda do Eduardo Bolsonaro e companhia, que serviram como cabo eleitoral do Lula, como todo mundo está dizendo por aí. Pois é, vemos aí um Bolsonaro descartado. Manu Borges, obrigada, viu? E até breve aqui no ICL Notícias, segunda edição. Beijo para você. Boa noite.
Boa noite. Beijo. Só para fechar, dizendo que a semana vai ser muito agitada, tem 47 itens na pauta, o Hugo Mota resolveu trabalhar e pautar assuntos de relevância para o país na tentativa de um esforço concentrado de votações. Então, semana cheia, vamos acompanhar aqui bem de pertinho. Obrigada, Manu. Sei que você está aí. De olho, não passa nada. Todos os detalhes você acompanha aqui no ICL, tanto no N1 como no N2, aqui no finalzinho de tarde. Chega mais, Rodrigo Viana. Boa noite. Roberta, boa noite. Boa noite. Alex. E é isso, né? Bolsonaro foi usado de escada, literalmente, pelo Donald Trump. Pelo menos é o que tudo parece. Foi. E os bolsonaristas estão no desespero hoje, né? Tentando criar aí várias versões. Eu vi a Manu falando que eles gravaram um vídeo só das grades para dentro, que é lucro para eles a essa altura, porque a família Bolsonaro, o que for da grade para né? Eles estão tudo da grade para dentro, estão com o pezinho da grade para dentro agora, né? Então, da grade para fora da Casa Branca foi lucro para eles. Mas o Flávio Bolsonaro e outros espalharam uma foto do Trump com a cúpula da Asian, que era um encontro Estados Unidos-Asian, para dizer, tá vendo? O Lula nem foi chamado para a foto oficial. Eles estão desesperados. Eles estão desesperados, né? Por quê? Por que o Lula não estava naquela... O Lula estava na foto de abertura, porque aquele encontro em que tem a foto do Trump com os outros presidentes é o encontro Estados Unidos-Asian. Não era... O que o Lula ia fazer ali, né? Era um encontro... O Brasil não está entre as Filipinas e o Vietnã? Eu acho que não, nem o Timor-Leste, não sei, uma coisa... mas daí ele espalhou isso. O Flávio Bolsonaro fez uma postagem hoje dizendo o Lula é irrelevante, ele nem apareceu na foto com os presidentes. Olha aí, o Trump estava e o Lula não. Então, eles estão tendo que se agarrar nisso, nessa coisa realmente da mentira, das fake news, porque foi um golpe realmente duríssimo. Agora, vamos esperar a consequência prática. Sim. Por enquanto é fotografia, né? É um bom sinal, mas vamos esperar se realmente os empresários brasileiros hoje, a burguesia brasileira está animada, a bolsa subiu, o dólar caiu e os empresários, pelas notas que a gente tem aqui pingando aqui ali na imprensa tradicional, estão felizes com a abertura de conversação, né? Não só os irmãos da JBS, mas outros também, porque é a chance de voltar a vender bastante para os Estados Unidos. Agora, tem que destravar, né? Essa conversa é o começo, vamos ver se vai ter resultado prático, que o Trump também é um malandro da negociação, pode não... Fingir que vai, não vai, né? E não entregar nada, né, Arbex? Então a gente tem que esperar um pouco. Eu acho que está tudo condicionado. A negociação das terras raras, data center, exatamente, a posição política do Brasil em relação à Venezuela, aos BRICS. Exatamente. Está tudo muito interconectado aí. Perfeito.